Olá, boa tarde. Eu sou o Rogério e estou aqui nesta tarde para compartilhar alguns minutos da poderosa Palavra de Deus para você e para a sua família. Medite comigo nesta palavra que o Senhor Jesus nos ensina nesta tarde. Lá no Evangelho de segundo escreveu João, Evangelho de João, capítulo 14, alguns versículos ali nos traz alguns ensinamentos muito importante e fundamental para a nossa vida. Está escrito assim na Bíblia Sagrada. O próprio Jesus que estava dizendo, tá? São palavras de Jesus escritas por João. Diz o texto: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais também. Já conheceis o caminho para onde eu vou. Jesus está aqui nesse momento com os discípulos e falando, entrando numa matéria muito importante e também uma matéria que será o maior dos acontecimentos na Terra. Um dos grandes acontecimentos que houve no passado foi o nascimento de Jesus. Depois do nascimento foi a sua morte em cruz. Depois da morte de Cristo houve a ressurreição de Jesus. E agora vem essa passagem nos ensinando. Jesus começa a tratar de um assunto chamado arrebatamento. Uma palavra um tanto estranha para muita gente, para muitas pessoas, uma palavra distante do seu vocábulo. O significado original dessa palavra, arrebatamento, é ser tirado com força, ser arrebatado, ser tomado à força. São uns dos sentidos, traz a ideia de algo que foi retirado do local, algo que foi tomado com força. Cristo está dizendo justamente isso para nós nessa tarde. Ele está dizendo, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também nele. Cremos em Deus e cremos nele. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Cristo está dizendo que há muitas moradas, há muitas moradias na casa de meu Pai. É uma casa com muitas moradias, onde há espaço para muitas pessoas, né? No versículo 3 ele diz assim: E se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez. Olha, virei outra vez. Espera lá. A primeira vez foi quando ele nasceu através de Maria, né? Teve a sua vida, o seu ministério, pregou o reino de Deus, veio para cumprir uma missão dada por Deus, né? Morreu na cruz do Calvário, que nós todos conhecemos essa passagem, e ao terceiro dia Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Jesus foi ressuscitado. Agora ele diz assim, ó, se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também comigo, diz o Senhor. A palavra arrebatamento. Talvez você nunca parou para pensar, nunca se preocupou com essa passagem, com essa palavra. O que significa arrebatamento? O que nós conhecemos pela revelação da palavra de Deus é que nós teremos um momento na história de todo ser humano que Cristo vai vir arrebatar, tirar um povo que o ama, que o respeita, que tem ele como Senhor, que obedece os seus estatutos e os seus mandamentos.
essa é uma promessa verdadeira, uma promessa fiel, uma promessa feita pelo próprio Cristo a todos os seres humanos, que Ele vai vir buscar, Ele vai vir arrebatar. Vamos dar uma olhada no que diz aqui a Bíblia Sagrada, em outro texto, que está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, diz assim o texto: porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, ensinando sobre o arrebatamento. Paulo recebe uma revelação de Deus e escreve essa carta nos ensinando. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de um arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Se você crê em Deus, você crê na palavra de Deus, você crê no que está escrito na Bíblia Sagrada. E essa é uma palavra de ensino para nós, de orientação, uma palavra que nos dá ao entendimento que precisamos estar ligados com Deus, preparados para esse arrebatamento. Quando essa trombeta tocar, só os salvos que estão na terra ouvirão. Nem todos ouvirão. Nem todos ouvirão. Só os salvos que estão em Cristo, servindo, buscando, tendo uma vida de retidão, se cuidando, zelando da sua vida espiritual, que tem uma vida de serviço ao Senhor. Essas pessoas ouvirão essa trombeta e elas serão levadas, terão um corpo glorificado. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, quando Ele foi ressuscitado, o seu corpo foi transformado. Antes ele era um homem natural, antes ele estava como um homem, que ele sentiu fome, sentiu sede, sentiu dor, sentiu angústia, sentiu opressão, como um cidadão normal. Porque quando ele desceu para a terra, ele se despiu da glória de Deus, ele se despiu do seu reinado, a Bíblia diz que ele se esvaziou da sua majestade e se fez carne, se fez homem e habitou no meio dos homens. Sentiu as mesmas paixões e as dificuldades que nós sentimos. E como homem ele venceu o pecado, venceu a morte. Ao terceiro dia ele foi ressuscitado, teve um corpo glorificado. E a palavra de Deus está dizendo aqui, depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 50, vai nos dizer que nós teremos um corpo transformado, um corpo glorificado, para se encontrar com o Senhor. O meu tempo está findando e eu deixo uma pergunta para você. Você está preparado para o arrebatamento? Você está pronto se essa trombeta tocar hoje à tarde, ou amanhã cedo, ou amanhã à noite, ou daqui 10 minutos? E a Bíblia diz que vai ser num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. Você está pronto? Medite nessa palavra, faça uma oração e busque a Deus enquanto há tempo. Muito obrigado. Deus te abençoe.